Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique e estou aqui na companhia do professor Joseone Silva para mais um programa EBD em Síntese Podcast. O EBD em Síntese Podcast é um programa do DENEC, de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Toda semana o DENEC publica videoaulas das várias classes da Escola Bíblica Dominical. Nós somos a equipe 3 do EBD em Síntese Podcast da classe de adultos. Professor Joseone Silva, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Pai Senhor, Pastor Fábio, mais uma vez, lição maravilhosa. Obrigado pela parceria. Que o Senhor nos ajude nessa lição maravilhosa. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar, dando sequência às lições bíblicas deste trimestre. Estamos estudando lições baseadas no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que será estudada presencialmente em nossas classes de escola dominical no dia 25 de maio de 2025. O título da lição de hoje é Uma lição de humildade. O textuário está em João capítulo 13, versículo 15, que diz assim: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E a verdade prática declara o seguinte: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Professor Joseone, onde está a nossa leitura bíblica em classe e quais os objetivos da lição de hoje? Amém. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 13, vai dos versículos do 1 ao número 10. Leitura bastante maravilhosa. E nossos objetivos apresentados na lição nosso tópico 1, abordar o exemplo prático e histórico da humildade dada por Cristo. Nosso tópico 2 é correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E nosso tópico 3 é promover o contraste entre humildade e a ostentação. E lembrando que o nosso tema central da nossa lição de hoje é sobre humildade. Isso mesmo, professor Joseone, meus irmãos, esta é a palavra-chave da lição de hoje. Nós vamos estudar a respeito desta virtude cristã muito importante que é a humildade, com base no episódio do lava-pés, onde Jesus ali lavou os pés dos seus discípulos. E ao lavar os pés dos discípulos, Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Então, esta lição nos encoraja a refletir sobre como essa mensagem desafia nossa postura diante de Deus e do próximo, preparando os nossos corações para aprender e aplicar esse exemplo nas nossas próprias vidas. Este texto, esse assunto do lava-pés, está registrado no capítulo 13 do Evangelho de João. Aqui, Jesus nos ensina através do exemplo. Então, Jesus deu um grande exemplo de humildade. E este exemplo de Jesus, ele é muito relevante para nós. E ele disse: assim como eu vos fiz, façais vós também. Então, meus queridos irmãos, irmãs, professores da escola dominical que nos acompanham semanalmente, nós vamos, nesta lição, estudar sobre esta importante virtude cristã que é a humildade. Professor Joseone, tópico 1 da nossa lição, uma história real sobre a humildade. É interessante, Pastor Fábio, que Jesus ele foi um exemplo prático, né, para os nossos dias, mostrando o quê? Um exemplo, uma demonstração de humildade, tanto no seu decorrer diário, como ali ao próximo, ensinando como seria essa prática de humildade. E o mais interessante que eu acho é quando ele utiliza a causa de utilizar ali os pés, de lavar os pés dos discípulos. Quando no verso 15 ele diz, achei interessante essa leitura porque ali existem três verbos, né?
dei, fiz e façais. O dei exemplo, quando Cristo diz, porque eu vos dei exemplo, ele usa ali uma causa, e até o verbo que ele utiliza ali é no passado. E fiz também, ele utiliza no passado, mas quando ele utiliza esse outro verbo, façais vós também, ele indica ali um tempo presente com sentido futuro, ou seja, para permanecer essa prática continuamente, ou seja, que Cristo, ele mostrou esse exemplo e que os seus próprios discípulos, ele deveriam fazer do mesmo modo, que o Evangelho de João, ele vai trazer, como o senhor frisou bem, esse lava-pé, e Jesus ali ele utiliza a figura de um servo. Mas também interessante para a gente ter um cuidado que a ação de Jesus ali em demonstrar que a humildade não é um sinal de fraqueza, mas de uma virtude, porque isto era uma posição quando os viajantes chegavam de casa a uma visita e um dono da casa ele tinha um servo que ele ia lá e ia lavar os pés desse cidadão. E a gente só tem que ter um cuidado para não utilizar essa palavra servo de Cristo como dulos, como fosse um sinal de escravo. Mas essa palavra servo, na Bíblia ela vem em quatro sentidos, e o sentido que ele usa ali é oikonos, ou seja, que ele seria ali uma parte de quê? De um mordomo, que ele administrava ali aquela situação daquela casa. E quando João ele inicia que a expressão ele amou até o fim, significa que uma intensidade e uma duração intensa que Jesus teria ali a sua humildade, como os discípulos não se pronunciaram para lavar os pés da, dos seus discípulos mesmo, e Jesus vai e se levanta como servo, mostrando ali um sinal de humildade. Então, esse exemplo de Cristo, ele, após a ceia, após o partir ali da ceia, ele mostrou um significado interessante para os dias de hoje. Verdade. Então havia esse costume nas casas daquela época que quando a pessoa recebia visitantes Isso. na sua casa para comer, para jantar, para almoçar, eles colocavam à disposição um servo para Isso. lavar os pés das pessoas visitantes. E Jesus, ali depois que acabou aquela refeição, ele fez esse gesto, ele mesmo lavando os pés dos discípulos. Ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja no mundo. Aqui nos versículos 13, 14, 15 e 17, capítulo 13 de João, Isso. versículos 14, 15 e 17, diz assim: Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então, Isso. Jesus está dando aqui uma ordem, né? Está no imperativo. Vocês devem também lavar os pés uns dos outros, assim como também eu lavei os pés de vocês. Versículo 15: Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E no Também. versículo 17, Jesus disse: Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são se as praticarem. E aqui, conforme diz o tópico 1.2 da nossa lição, no desenrolar da história, e o comentarista aqui, ele coloca uma coisa importante, que esse costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência, designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. Então, o próprio Jesus, ele tomou essa iniciativa. Nós vemos aí, professor Josiane, que a predisposição e a proatividade de Jesus para fazer aquele serviço humilde, para fazer aquele serviço que era uma atribuição de um servo. Tópico 3.3, tópico 1.3, a mudança de paradigma. Professor Joseone, é com você. Amém. Interessante, pastor Fábio, que a mudança de paradigma aqui, quando a gente mostra essa posição de Cristo, que durante a ceia, né, o diabo já havia introduzido ali no coração de Judas, filho de Simão, de trair Jesus. Ele levantou-se da ceia, tirou sua vestimenta, né, de cima,
tomando uma toalha e cingia os lombos. Ou seja, no popular, coloca a toalha no ombro, regaça as pernas e vai fazer. A expressão que ele utiliza, levantou-se da ceia, não é apenas ali uma transição narrativa, como muitos pensam, mas é uma ação intencional, o quê? De ensinamento. Jesus, né, ele existia um anfitrião e Jesus era um mestre reconhecido. E como o senhor frisou bem, ele não vê nenhuma posição de servo naquele local, ele se levanta lá e vai utilizar ali a, a bacia com as toalhas. E esse gesto, ele não pode ser uma coisa assim bastante comum. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é exercido com serviço e humildade, não com domínio ali, autoritarismo. Então, a ação de Jesus vai além de uma ética, de uma moral. E aquele serviço ali não era para o mestre, e sim para os servos. Então, ele está ali estabelecendo ali um novo paradigma o quê? Relacional para a sua comunidade. Ou seja, o maior serve o menor. Isto que naquela época era algo revolucionário, à luz das escrituras partia atrás, por quê? Porque eles eram hierárquicos, né? Então, no judaísmo, na cultura romana, não tinha esse costume do mestre lavar os pés de um servo. E Jesus, ao lavar essa transição, este ato simbólico de ensino, então, ele mostra que a verdadeira espiritualidade cristã é marcada por humildade e prática relacional. Então, Jesus ensina que é um simples gesto, ou seja, que o reino de Deus, ele transforma, é uma coisa transcultural, ou seja, pois valoriza ali o humilde e o servo. Jesus, ele mostra que ele mesmo declara em Mateus que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando a gente lê Efésios capítulo 1, capítulo 4, verso 1, ele diz, rogo-vos, pois eu sou prisioneiro do Senhor, andeis de modo digno da vossa vocação, com toda a humildade. Então, o apóstolo Paulo, ele já mostrava esta humildade que tinha que ter, independente mesmo da sua posição, do seu cargo. Então, humildade não é pensar menos de si, mas é pensar em si. Então, Jesus demonstrou isso ao assumir uma posição de servo, mesmo ele sendo Senhor. Então, esta foi a mudança de paradigma. Verdade. O paradigma do mundo é que o menor deve servir ao maior. O paradigma do mundo é que o liderado deve servir ao seu líder. Mas Jesus mudou e quebrou esse paradigma, Isso. mostrando aqui um novo paradigma, que é o paradigma da liderança servidora. Ou seja, aquele que serve mais é maior do que aquele que serve menos. E aqui Jesus também ele chama a atenção, meus irmãos, a respeito do ensino através do exemplo. Nós que somos professores da escola dominical, trabalhamos com ensino e sabemos muito bem a importância de um aprendizado eficaz. A gente tem que ensinar de modo que as pessoas aprendam e a gente ensina. Esse aprendizado vem através do ensino, mas também do exemplo. Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Como? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho falado. 1 Timóteo 4:13, Paulo diz a Timóteo: persista em ler, exortar e ensinar. Então, o aprendizado vem pelo ensino, mas o aprendizado também vem através do exemplo. Né? João 13 e 15, a Bíblia diz: porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E Paulo, ele lá em 1 Coríntios 11:1 disse: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, meu querido professor da escola dominical, professora da EBD, você ensina aos seus alunos não somente por meio de palavras, mas também por meio do exemplo. Jesus mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo, ele ensinou, dizendo que nós devemos viver de maneira digna da vocação a que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor.
Então, a nossa vocação cristã, o fato de sermos crentes, exige de nós essa atitude humilde, aprendendo com Jesus Cristo. A humildade deve ser algo que está no DNA espiritual do crente, faz parte da natureza do crente o ser humilde. 1 Pedro 5,5, Pedro disse: Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então devemos nos revestir de humildade no trato uns com os outros, e Jesus ensinou isso através do exemplo, de um exemplo prático. E ele disse: Ora, se eu que sou mestre e senhor, eu fiz essas coisas, vocês também devem fazer. E no versículo 17, ele disse: Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus disse em Mateus 11:29: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Professor Josione, aqui no tópico 2 da nossa lição, o comentarista, no tópico 2.1, ele fala sobre a importância de conhecermos a própria natureza. O que é que o nosso comentarista quer dizer nesse tópico aqui, 2.1? É interessante que Jesus ele tinha plena consciência de quem ele era, certo? Entendia o seu papel e sua relevância como Senhor e Mestre. Então, Jesus, sabendo de tudo isso, tanto no verso 3, no capítulo 13, ele diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que, havendo saído de Deus, o que ia para Deus, né? E no verso 15, como o senhor já citou, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. No verso 3 que sobre Cristo ele fala que a lição pede, é um dos discípulos, a gente imagina muito denso, denso como, porque Jesus ele declara que tinha uma plena consciência de origem divina, ou seja, a sua autoridade e o seu destino era muito glorioso, e os discípulos não entendiam é, porque o texto diz sabendo. Então, o mais interessante é que essa palavra sabendo, ele aparece aqui no particípio perfeito ativo, ou seja, indicando conhecimento contínuo e estabelecido com Deus. Então, esse conhecimento, a sua procedência divina, não afastou Jesus do ato do serviço de humildade. Pelo contrário, ele fortaleceu ainda mais essa questão de ser humilde. Só alguém absolutamente seguro da sua identidade é, poderia descer, como muitos chamam, tão baixo sem diminuir-se. Ou seja, Cristo, ele mesmo sabendo quem ele era, ele não se baixou em hipótese alguma. Então, o gesto de Cristo, ele lavar os pés do discípulo, não é uma negação ali de sua autoridade, mas uma expressão voluntária de humildade, fundamentada no autoconhecimento divino. Assim como ele disse, assim como eu fiz, façais vós também, porque ele tinha perfeita confiança da sua missão e da sua identidade. Então, aqui, é, o mais por domínio que fosse, o comportamento humano estava corrompido pelo pecado. Então, Cristo, ele evita ali aquele serviço de orgulho, como os muitos mencionam, como o senhor falou bem claro, que o mundo tem outra visão diferente do que a humildade. Então, o pecado, ele produz insegurança e competitividade entre as pessoas, mas Cristo não. Apesar de saber quem ele era, de saber de onde ele veio, ele deixou bem claro que ele, mesmo sabendo de tudo isso, ele transformou ali a sua identidade perfeita com mais confiança ainda e generosidade. Jesus, meus irmãos, nesse episódio do lava-pés, ele não deixou de ser mestre porque lavou os Isso. pés dos seus discípulos. Ele não deixou de ser Senhor porque ele lavou os pés, dos discípulos. Então, um gesto de humildade, uma vida de humildade, um comportamento humilde do crente não vai diminuir ele em nada, pelo contrário, né, vai engrandecê-lo, porque o maior no reino de Deus é aquele que é humilde, né? E não aquele que não tem
humildade. Então, é essencial que conheçamos a natureza humana é carnal, pecaminosa, caída. Nós temos essa tendência à arrogância, nós temos uma tendência de olhar os outros de cima para baixo. A gente tem dificuldade de se humilhar. Nós, seres humanos, pecadores, a gente tem uma tendência a querer oprimir o próximo, a querer diminuir os outros e de se auto-exaltar. Nós temos uma Verdade. tendência ao pecado de jactância. Então devemos lutar contra esse sentimento, pedir a Deus para tirar isso de nós e, como diz a Bíblia, nos revestir de humildade para evitarmos de olhar para as pessoas de cima para baixo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5, a Bíblia diz que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si Superior. mesmo. Enquanto o padrão do mundo diz que você se considere superior aos outros, o padrão de Cristo é diferente. Devemos fazer as coisas não por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Este é o ensinamento do reino de Deus. O exemplo deixado por Jesus, conforme diz aqui o tópico 2.2, está aqui, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, é o maior exemplo de humildade. E esse exemplo de humildade de Jesus é descrito aqui na kenosis, aqui em Filipenses 2, serve de modelo para nós. Então, diz o texto sagrado, Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, observe que Paulo diz que a gente deve copiar Cristo, imitar Cristo. Deve haver em nós o mesmo sentimento de humildade que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus irmãos, está aí o exemplo de Cristo para que nós possamos também seguir as suas pisaduras. Então, devemos resistir essa natureza nossa pecaminosa e carnal que resiste à humildade. A gente não quer ser humilde, não quer se comportar com humildade, a gente sempre tem uma tentação a agir com soberba, com arrogância e olhando de cima para baixo. Mas, professor Joseone, conforme diz o tópico 2.3, o maior no reino de Deus é quem? Quem é o maior no reino de Deus? É quem manda mais ou é quem serve mais? Interessante que isso era uma disputa ali entre os discípulos, né? E Cristo, ele já tinha dado o exemplo sobre isso, que Cristo, como mestre, ele não quis ser o maior. Aí os discípulos, em uma questão mostrada aqui, queria disputando quem seria maior e quem seria o menor. Mais interessante que o nosso Senhor, ele percebia que existia momentos ali em que os discípulos se preocupavam e se consideravam maior. Lá em Lucas, como a lição pede, deixa claro esse texto, e já tinha essa disputa. Aí o Senhor deixou bem claro em Filipenses, capítulo 2 verso 5 ele diz: de sorte que haja o mesmo sentimento que houve com Cristo Jesus. E lá em Lucas, capítulo 22 do verso 25 ao 26 ele diz: mas Jesus lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles e que exercem autoridade e são chamados benfeitores, né? Mas não sois vós assim, né? Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, aquele que dirige seja o que serve. Olha só o que Cristo disse. Então, se você quer ser o maior, você tem que fazer o mesmo exemplo. Então, a disputa ali estava com os discípulos na mesa. A ironia do momento, ela é pungente, né? O mesmo ambiente em que Jesus está prestes a entregar-se como sacrifício que mostra ali aos seus discípulos uma humildade profunda e os discípulos ali querendo saber quem era o mais prestigiado
no reino de Deus. Então, Jesus ele contrasta ali um estilo de liderança do mundo, né? Então, a gente veja a diferença, mesmo estando com Cristo, os discípulos ali, ele queria um reino, um poder exercido, algo que fosse beneficiar para si próprio. Então, havia essa discussão. E a instrução de Jesus não é apenas ali um modelo prático, mas era uma convocação espiritual ali para os discípulos. Por quê? Porque a humildade cristã não é uma essência, uma ausência de dons, pelo contrário, é uma capacidade e uma disposição voluntária de usar ou usá-los para beneficiar uns aos outros. E interessante que Jesus ele contrasta ali os discípulos. O próprio Cristo deu esse exemplo e os discípulos com esta questão de querer ser grande à vista de não fazerem nada, né? E Cristo ele mostra nesse texto maravilhoso que a humildade ela sobrepõe qualquer orgulho ou qualquer jactância. Muito bem, meus irmãos, a humildade é uma virtude cristã indispensável a todos nós. No reino de Deus, deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais. Em Romanos 12:16, Paulo disse: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes e não sejais sábios em vós mesmos. Então, não devemos ambicionar coisas altas, mas acomodarmos às humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E concluindo aqui esse tópico 2 e entrando já no tópico 3 da nossa lição, onde o comentarista aqui faz um contraste, né? Humildade versus Ostentação. ostentação entre os discípulos de Jesus, conforme diz o tópico 3.1 da nossa lição, entre os discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança. Então, a tendência natural da natureza humana pecaminosa é a busca pelo poder, buscar projeção, buscar fama, buscar vantagens, é dominar. Então, entre os discípulos, infelizmente, também havia esse tipo de conversa, de disputa, de conjectura entre eles, quem é que seria, que teria a maior posição dentro do reino de Cristo. Então já havia essa preocupação entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 1, diz que naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então, eles queriam saber quem é, Jesus, o maior no teu reino. O que Jesus demonstra, irmãos, é que esse espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Era uma pergunta que não deveria ser feita, porque não deveria haver e não deve haver essa preocupação, né, sobre galgar posições entre os discípulos. A disputa estava tão grande que a mãe de Tiago e João foi falar com Jesus, pedindo a Jesus que quando Jesus entrasse no reino dele, colocasse um filho dela à direita dele e outro filho à esquerda. Usaram até a mãe para poder pedir cargo elevado, de primeiro rei e de segundo rei a Jesus, para favorecer Tiago e João. Mateus capítulo 20, versículo 26 a 27, Jesus respondeu a eles: Mas entre vocês não será assim. Lá no mundo há disputas pelo poder, lá no mundo há uma preocupação, uma corrida desenfreada, uma espécie de seleção natural em que as pessoas ficam buscando o poder pelo poder como um fim em si mesmo. Mas Jesus disse a nós crentes: Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, diferentemente do mundo, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui, professor Joseone, Jesus, ele, além de ensinar
sobre a importância da humildade, de mostrar que no reino de Deus é diferente das coisas do mundo, e Jesus disse: olhe para o meu exemplo, faça Isso. do mesmo jeito que eu fiz. É tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tópico 3.2, professor Joseone, É, o caminho humilde de Jesus. é interessante que quando o senhor falou que usaram a mãe para pedir os cargos, Jesus vai e coloca uma criança no meio, né? Olha, tem que ser igual essa criança, mostrando a humildade. E o caminho humilde de Jesus Jesus, ele, no capítulo 13, versículos 13 e 14, acho interessante quando Jesus, ele utiliza a frase: Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha aí o que Jesus está ensinando. Então, nesse episódio aí, Jesus está mostrando ali, é, e ele ali estabelece ali um modelo radical de liderança e também, por que não dizer de discipulado, baseado não na hierarquia, mas, olha só, interessante, mas na abnegação e num serviço humilde, né? Ao afirmar, vós me chameis de mestre e senhor, ele ali reconhece a autoridade, ele diz, porque eu sou, né? Mas, imediatamente, ele subverte a expectativa comum de como um servo devia agir, mesmo sabendo quem ele era. Por quê? Porque ali ele não se alicerça ali no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo que de maneira humilde. Então Jesus, ele dá esse exemplo. Então, o gesto ali, é interessante que esse gesto de lavar os pés de Jesus, ele transcende ali um mero simbolismo também de hospitalidade oriental, uma figura ali viva de quê? Da própria encarnação da cruz de Cristo, em que o maior se faz pelo menor, ou seja, se faz pelo servo. Jesus não apenas ele ensina sobre humildade, mas no meu ponto de vista, ele incorpora ali a humildade completa, porque sua ação, ele confronta toda a lógica do mundo, como o senhor falou. Os próprios discípulos tinham essa questão. Ele disse lá em Mateus, comigo não é assim, e vocês também não será assim. Então, tinha essa disputa entre privilégio, entre prestígio, entre valorização, poder e autoproclamação. Então, para os discípulos, este ato despertou a consciência de que no reino de Deus caminha com uma entrada inversa, ou seja, contrária do mundo. Então, uma igreja hoje, esse gesto de Cristo, ele transcende aí muitos paradigmas, muito excesso que tem aí no mundo hoje, muita ambição. Então, dessa forma, a igreja de Cristo ela estaria em desacordo com aquilo que Cristo ensinou. Embora Cristo, sendo mestre, sabendo quem ele era mestre, mas ele se utiliza dessa forma de servo para fazer esta humildade e que os discípulos deveriam seguir esse mesmo exemplo e não estar debatendo quem seria maior e quem seria o melhor. O menor deveria servir uns aos outros. É verdade. O caminho humilde de Cristo, meus irmãos, também deve ser o mesmo caminho nosso. Paulo disse: de sorte que haja em vós o O mesmo mesmo sentimento sentimento. que houve também em Cristo Jesus. E Jesus, em várias ocasiões, em vários textos, quando ele fala sobre humildade, ele diz que assim como eu sou humilde, assim como eu agi com humildade, vocês também devem ser humildes, vocês também devem agir com humildade. O caminho humilde de Jesus não se baseia no sucesso material, nem na notoriedade, nem na ambição, mas sim na capacidade de servir ao próximo de maneira humilde. Então, nós, como igreja, devemos fugir, né, de um caminho mundano de ostentação, de presunção, né, de ser presunçosos, jactanciosos, mas calçar as sandálias da humildade. E finalizando já, partindo para o final da nossa lição, no tópico 3.3, o comentarista aqui faz uma aplicação da lição que serve também de conclusão para a nossa lição, um convite à humildade. Lá em Mateus 11, 29, Jesus falou: e aprendei de mim que sou manso
e humilde de coração. Então, nós somos convidados por Cristo para aprender a sermos humildes, como Jesus também foi humilde. Somos convidados por Cristo a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. O caminho da humildade que o cristão deve trilhar deve ser um caminho perene. A humildade deve ser uma virtude que faça parte da própria natureza regenerada do cristão. Não é o cristão que não é humilde de coração, não é humilde de coração, mas em determinada situação ele se disfarça ali para agir com humildade, com algum interesse. Mas não, irmãos. O comportamento humilde, um testemunho, uma vida humilde deve ser algo natural, que venha de dentro de um coração humilde, né? Então, atitudes humildes são consequências de um coração humilde. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a vida e o ministério terreno de Jesus. Então, essa lição do lava-pés aqui em João capítulo 13 é um apelo para todos nós vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Professor Joseone, suas considerações finais. Amém, Pastor Fábio. Uma lição para a gente aqui, para finalizar uma frase. A humildade é a própria essência da mente de Cristo, né? Então, o seu chamado à mansidão é um chamado à contracultura do reino, ou seja, contrário ao mundo, né? Onde a grandeza se mede pelo serviço e não pela exaltação. Então, Jesus deixou bem claro: aquele que quer ser maior, vá servir, que você será maior. Então, que Deus nos abençoe, Pastor Fábio. Obrigado pela parceria e até a próxima, em nome de Jesus. Bem, professor Joseone, meus irmãos, não esqueça, a humildade não compete, ela coopera. A Isso. humildade não busca notoriedade, ela busca o serviço. A humildade não obriga, ela convida. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua audiência. Você que semanalmente acompanha, né, o podcast do DENEC, EBD em Síntese Podcast. Continue acompanhando as lições bíblicas da Escola Dominical neste podcast. Toda semana nós temos aqui uma lição, são 4 equipes, né, que semanalmente estão aqui disponibilizando para vocês esta aula da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.